existe um grande tabu com a parte ginecológica. A mulher tem um grande tabu ainda com o próprio corpo. A gente tem vergonha do nosso corpo. Então, a gente tem vergonha de falar que tem alguma coisa incomodando. As mulheres têm vergonha de falar que estão perdendo xixi. E é uma coisa que acontece com uma frequência muito maior do que as pessoas falam. As mulheres têm vergonha de falar que no pós-parto ficaram com muito ressecamento vaginal e tiveram dor na relação, e isso acontece com muita frequência, né? A gente tem vergonha de falar que não se sente bem, por exemplo, quando tem um aumento do pequeno lábio, quando tem um pequeno lábio diferente do outro. Tudo isso influencia na autoestima da mulher, em como ela se sente. E a mulher que se sente, não se sente bem, que tem vergonha da região íntima, ela não consegue ter uma vida sexual plena. Porque imagina, ela começa a ter uma intimidade com o marido, quer apagar a luz porque ela não quer que ele veja, ela se sente desconfortável. Ou às vezes não é nem só na parte da intimidade, não. Eu tenho pacientes que me procuram para cirurgia porque vão botar uma roupa de ginástica e ficam com vergonha do volume, porque machuca quando usa a calcinha. Tem paciente que fala, doutora, eu não uso calcinha de renda, porque o meu pequeno lábio pega ali e corta. Então, isso tudo não é uma questão puramente estética. Existe uma questão funcional ali muito importante. E sem contar que quando a gente faz alguma coisa pra gente, porque essas cirurgias, esses procedimentos são totalmente pra gente, ela é pra paciente. A gente começa a se sentir melhor, tudo melhora, né? Uma mulher confiante, ela consegue ter uma vida sexual muito mais plena e feliz do que uma mulher que está se sentindo feia, que está se sentindo estranha, né? E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. Para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. E agora vamos para o episódio de hoje do consultório aberto. E abrimos a porta de mais um consultório com uma ginecologista que hoje tem um foco, estudou pra caramba, já fez 2 congressos mundiais, mas não fez indo estudar, como vários médicos que nós vimos aqui. Ela foi palestrar, ela também é militar. E obrigada por ter vindo até aqui, obrigada pela conversa que nós já tivemos aqui no bastidor.
que foi incrível. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse da sua especialidade, contasse um pouquinho de você, para depois a gente ir entrando mais profundamente em assuntos específicos da ginecologia, dos lasers, de tudo isso que você tem feito hoje. Obrigada, bem-vinda. Eu que agradeço, Carol. Bom, eu sou Ana Letícia, eu sou ginecologista. Minha história com a medicina começou desde criança, porque eu sou filha de médicos, né? Meus pais são médicos, eu tenho uma mãe pediatra, o meu pai é anestesista, então o hospital sempre fez parte da minha vida. Eu me formei pela UF em 2010 e desde que eu entrei para a faculdade, na verdade, eu sempre tive uma paixão pelo parto muito grande. Então eu já sabia que eu queria fazer ginecologia e obstetrícia. Mas eu sempre dei uma escondida nisso por causa de traumas psicológicos meu pai e minha mãe sempre falaram que era uma vida louca, enfim. E, na verdade, ser obstetra é uma vida que não tem horário, não tem noite. Fui obstetra durante muito tempo, trabalhei no alto risco da AMIL, no Rio de Janeiro. Foi uma fase muito legal da minha vida, mas também foi uma fase muito cansativa. Desde que eu vim para Brasília, eu não fiz mais obstetrícia na parte de acompanhamento de pré-natal e resolvi me dedicar mais à ginecologia. Quando eu estava na faculdade, eu me apaixonei por uma outra área da ginecologia também, que é a patologia do trato genital inferior e colposcopia. Eu tinha uma professora maravilhosa na faculdade e a gente começou a frequentar o internato, enquanto alunos ainda do ciclo profissional, o ambulatório de ginecologia, ver os exames de colposcopia, os exames de vulvoscopia, e aquilo para mim era encantador. Então, quando eu terminei a minha residência, eu conversei com essa professora e resolvi ir para lá para acompanhar um pouquinho mais e acabei fazendo o título de especialista também nessa área. Então, é uma das outras paixões para mim. Eu trabalho muito com HPV, que é um assunto muito em voga hoje na mídia, né? Porque toda a gente tem falado muito de câncer de colo do útero. É das minhas especialidades e das minhas paixões, mas a gente está aí, né? E quando cheguei em Brasília, eu resolvi buscar um pouquinho mais de algo que eu tinha me apaixonado em 2016. Num dos congressos que eu fui, eu ouvi o Dr. Paulo Guimarães falando sobre cirurgia íntima e sobre a estética ginecológica. Eu falei, nossa, quem pensa nisso? E a palestra dele no congresso, sim, me cativou demais. Então, quando eu cheguei em Brasília, que eu lembrei que tinha o curso aqui, eu falei, vou trilhar novos caminhos. E foi o que eu fiz desde 2021. Estou trabalhando com a parte de cirurgia íntima, cosmetoginecologia e cada vez buscando mais. Tanto que estou terminando o meu pós-graduação de medicina estética para tentar aí dar um upgrade em todo esse conhecimento e melhorar cada vez mais a parte da ginecologia, trazendo bem-estar para a mulher. Maravilha. De toda a sua fala, eu quero que você explique para a nossa audiência, esse é um dos focos, né, do consultório aberto, poder simplificar um pouco. Primeiro, explica que o ginecologista, a ginecologista e o obstetra, tem ginecologistas que não fazem parto, tem ginecologistas que fazem parto, só para que a gente tenha essa primeira visão e essa clareza. Na verdade, são duas especialidades em uma só, né? A ginecologia trata da saúde feminina na parte de reprodução, na parte de ciclos menstruais, acompanha a mulher ao longo de toda a vida dela. A obstetrícia é uma especialidade que cuida da mulher especificamente durante a gestação. Então, o acompanhamento da mulher de quando ela começa a menstruar ou até antes dela começar a menstruar, até a morte, porque não é porque a mulher para de menstruar que a gente vai parar de fazer um acompanhamento ginecológico, é feito na ginecologia. Porém, quando a mulher está gestante, que está durante o período da gravidez, o acompanhamento obstétrico é muito importante, as consultas de pré-natal são muito importantes. E esse acompanhamento é feito pelo obstetra, assim como os partos são feitos pelo obstetra. Quando a gente faz a formação, a gente faz formação tanto para a ginecologia quanto para a obstetrícia. Mas por questões até de ser um trabalho que exige muita dedicação, a obstetrícia é um trabalho que nem todo médico vai continuar fazendo depois de um tempo.
E foi uma opção para mim, por questões pessoais, familiares, parar de fazer obstetrícia quando eu cheguei em Brasília. Porque eu cheguei com uma filha pequena, a outra já era um pouquinho maior, mas cheguei eu, meu marido e minhas 2 filhas aqui, então ficaria muito difícil para mim sair no meio de uma madrugada para ir atender um parto. E eu sempre me dediquei, sempre gostei de estar presente com as pacientes, então não conseguia imaginar fazer um acompanhamento de pré-natal e na hora do parto não poder estar presente. Então eu simplesmente falei, não, essa parte da minha vida se encerrou nesse momento. Por enquanto, agora só ginecologia. Maravilha. Então, hoje, você deixou a questão dos partos, desse acompanhamento, e entendeu que quer continuar cuidando dessa mulher, mas da parte estética e que também é funcional. Sim, sim. Não existe um tratamento ginecológico estético que seja puramente estético, né? Na verdade, o que a mulher que chega no meu consultório para procurar uma labioplastia, um peeling, ela chega para se sentir melhor. Não é uma coisa, não é uma necessidade estritamente estética. Por exemplo, os tratamentos de laser na ginecologia, como o laser íntimo, na maioria das vezes eles não são estéticos, eles são regenerativos, eles são para melhorar um ressecamento vaginal, são para melhorar uma incontinência urinária. Então, são tratamentos que eles têm uma conotação ainda estética, mas que são tratamentos para o bem-estar da mulher. Então, assim, não existe nada puramente estético. Eu acho que minha função ali é ajudar a mulher a se sentir melhor dentro do próprio corpo, né? E é isso que a gente vem buscando com a ginecologia estética e regenerativa. Maravilha. Você falou em HPV, por favor, também. Eu acredito que tem se falado, está em voga, como você falou, só que ainda se tem muita dúvida. Tanto que a vacina é só para o adolescente? Por que esse adolescente tem que tomar vacina? Ele tomou a vacina, ele não precisa mais, não vai haver a possibilidade de ele ficar doente? A mulher que já não está mais nesse período também pega HPV? Conte-nos. Então, Carol, a gente está suscetível a HPV a todo momento que a gente tem um contato íntimo com outra pessoa, né? E não vem escrito na testa de ninguém que tem HPV ali. A não ser que a pessoa tenha uma lesão vegetante, uma lesão que a gente chama, que parece uma verruga, que a gente chama de condiloma. A gente não tem como saber que ela tem um vírus do HPV. E o vírus do HPV ele é extremamente frequente na nossa população. Aliás, na população mundial, tá? Então, é muito comum ter uma infecção pelo vírus do HPV. Mas ter uma infecção pelo vírus do HPV não quer dizer a mesma coisa que ter uma lesão. E a gente tem uma possibilidade que é a vacina do HPV. Atualmente, a gente tem 2 tipos de vacina do HPV. Na rede pública, a gente ainda tem um tipo de vacina que tem 4 tipos, o 6, 11, o 16 e o 18. E na rede particular, a gente tem a Gardasil 9, que tem o 6, 11, 16 e 18, e mais 5 tipos de alto risco que vão proteger tanto a mulher quanto o homem de lesões por HPV. A vacinação é extremamente importante, ela não é só para mulher, tá? A idade para o calendário vacinal brasileiro é uma idade para, pensando em saúde pública. A gente quer vacinar aquelas pessoas que estão num momento em que a produção dos anticorpos é muito boa e também que ainda não tiveram o contato com o vírus do HPV. Mas isso não quer dizer que não se beneficia uma mulher que já teve vida sexual de usar uma vacina que vai proteger de um câncer de colo do útero, de uma lesão na vagina. E as pessoas acham que HPV é só colo do útero. Não é. A gente tem que lembrar que HPV está relacionado a lesões no ânus, a lesões no pênis, a lesão na garganta. Então, são vários locais que o HPV pode dar lesão de câncer, e que a gente vai estar se protegendo com a vacina. Não existe a mesma produção de anticorpos e não existe a mesma proteção quando a gente tem uma infecção natural pelo HPV. A vacina faz com que a gente produza anticorpos, a infecção não faz. Então, assim, é extremamente importante. Agora, a gente precisa separar o que é infecção, né,
E o que é lesão? Quando a gente tem uma infecção pelo vírus do HPV, que a gente colhe o material e dá positivo para o HPV, a gente considera que a paciente tem uma infecção. E aí a gente vai com alguns exames procurar se há alguma lesão e se houver lesão a gente vai tratar. Mas uma coisa não quer dizer a outra. Qual a prevenção para os adolescentes? A gente já compreendeu. O interessante, pais e mães aí, é o quanto antes o seu filho não ter iniciado essa vida sexual, que comece. Agora, mulheres que não, por situações, enfim, por liberdade, têm mais de um parceiro, ou porque se divorciaram, e até o momento, né, isso, enfim, no âmbito geral, há como se prevenir? É só camisinha ou como é que pode ser feito isso? A principal prevenção é a vacina. A tá? vacina. A gente precisa lembrar que a vacina tem 9 tipos e a gente tem mais de 200 tipos de HPV. Mas a vacina engloba 9 tipos, que são 9 tipos mais importantes e mais frequentes na nossa população. Mas também a camisinha, ela diminui o contágio, porém ela não é suficiente para evitar uma transmissão, porque a gente está falando de uma transmissão que acontece pelo contato íntimo. E a camisinha, ela cobre uma parte do corpo apenas. Não vai conseguir cobrir tudo. Então, mesmo que use preservativo, o contágio com a HPV pode acontecer. Então, o melhor jeito, fazer o uso da camisinha do jeito certo, fazer a vacina na quantidade de doses necessárias para a sua idade, isso tem diferenças, crianças e adolescentes são 2 doses, a partir dos 15 anos são 3 doses, e também fazer os exames anuais para ver se tem algum histórico de doença, para procurar uma lesão se a gente tiver um diagnóstico pelo vírus, porque evitar uma lesão maligna vem de todo um trabalho de prevenção, tá? Porque o vírus do HPV, para dar uma lesão maligna, ele demora tempo. Ele não faz uma lesão de 5 meses, 6 meses, de uma hora para outra. Ele demora ali, existe uma história natural do câncer de colo uterino, por exemplo, que pode levar 10 anos para se desenvolver. Por isso é tão importante detectar precocemente. Mas a vacina para adulto não tem necessidade? Tem necessidade. Quem nunca tomou a vacina, independente da idade, está tendo vida sexual? Sempre indico que faça a vacina. Independente da sua idade, na bula diz que até os 45 anos, porém, existem situações em, por exemplo, uma mulher que se separou recentemente e voltou a ter contato com outras pessoas, eu indico essa vacina até para mulheres e homens acima dos 45 anos. Sensacional, bem esclarecedor. Vamos lá. A colposcopia, que nós começamos a conversa aqui, eu falei, e colonoscopia? Ela, não é isso. Nos explique. Colposcopia é diferente de colonoscopia. A colposcopia é um exame que a gente vai olhar com um microscópio próprio para isso, o colo do útero, a vagina e a vulva. Tá? Então, a gente tem alguns exames diferentes. A colposcopia, a gente vai usar um microscópio próprio para o colo do útero, para a vagina e para a vulva. A gente lança a mão do uso de algumas substâncias. Uma delas é o ácido acético, a outra delas é o Lugol, que é uma solução de iodo, que elas coram onde tem lesões. Então, a gente vai conseguir, passando a substância, verificar uma alteração da coloração no local da lesão e vendo a lesão, se a gente achar que é uma lesão, que seja uma lesão de alto grau, que é uma lesão pré-maligna ou ainda uma lesão maligna, a gente vai lá e biopsia diretamente desta lesão, tá? Então, existe esse exame, que é a colposcopia, que a gente vai avaliar colo, vagina e vulva. Existe a anoscopia, que é feita por alguns proctologistas. Então, a gente também usa o mesmo aparelho, que é o colposcópio, para fazer também esse exame do ânus. Então, você, enquanto ginecologista, faz a anoscopia. Posso fazer, não é a minha área. Eu faço a colposcopia, que é vejo o colo do útero, a vagina e a vulva.
Com esse mesmo aparelho. Com esse mesmo aparelho. O colo do útero, para você acessar, é pelo canal Vaginal. É como se fosse como uma fosse colher um ultrassom. preventivo. Abriu lá. A gente passa o bico de pato, o espéculo, abre o espéculo para conseguir. Mancha com iodo. Limpa, mancha com ácido acético e depois mancha com iodo. A gente visualiza diretamente com o espéculo aberto. É como se é a mesma coisa que quando a gente vai colher o preventivo, porém a gente acaba demorando um pouquinho mais porque a gente precisa passar as substâncias e esperar o tempo de ação delas. Que é em média? 2 minutinhos elas vão corar e a gente vai esperando ali até uns 5 minutinhos para avaliar se houve alguma mudança no padrão da coloração. E com aquele aparelho, você visualiza olho nu ou com esse microscópio, igual você É falou? Sempre com o microscópio. Porque o microscópio, ele então você coloca um aparelho ali na... É como se tivesse uma câmera, né? A gente está com a paciente aqui, o aparelho fica pelo lado de fora. Mas ele vai ter uma lente que tenha um aumento, que ele pode variar de 6 a 40 vezes de aumento no microscópio. Então, a gente consegue ir aumentando para ir verificando todas as características da lesão. Maravilha. Existe um aumento importante, 40 vezes é bem maior. Vai enxergar tudo que precisar. Eu já acho aquele exame algo... Não existe intimidade maior, né? Do que aquela... Não mudou nada ainda, né? Não, infelizmente a gente continua fazendo da mesma forma. É muito importante que se faça. Mas é importante também que a paciente esteja se sentindo segura e confortável quando a gente vai fazer o exame. Eu sempre falo para as minhas pacientes que aquilo, para mim, é o meu dia a dia. Então, eu não tenho problema nenhum em fazer o exame, eu oriento a ela. E existem, às vezes, algumas orientações que a gente passa para a paciente que são importantes para ela ter um exame um pouco mais confortável. Como, por exemplo, ela está na posição e ela está confortável na posição, ela relaxar o corpo. Eu sempre peço para ela fazer uma força para baixo, como se fosse uma força de fazer cocô, para introduzir o espéculo, porque isso vai fazer com que a parede vaginal relaxe, a gente consiga introduzir o espéculo sem incomodar tanto. Eu peço para ela não levantar o bumbum, porque quando ela levanta o bumbum, ela contrai e machuca com o espéculo. Então, assim, existem vários macetes, existem várias orientações que a gente vai fazendo para a paciente ficar mais tranquila. E a paciente também pode, durante o exame, usar algumas técnicas de relaxamento, como, por exemplo, ficar prestando atenção na respiração. Ela pode botar um fonezinho de ouvido com uma música calmante, ela pode mentalizar algum lugar que ela gosta. Então, eu sempre falo para elas, olha, agora, para você ficar tranquila e relaxada, pensa naquele lugar que você gosta, respira fundo, inspira contando até 3, solta contando até 3, porque tudo isso faz com que a paciente fique mais relaxada. Você acredita ainda que há, porque de uma forma ou de outra é desconfortável, por mais que seja uma mulher, e você conhecer a médica e ter a mesma médica, desenvolver essa relação com a ginecologista é muito interessante, né? Mas tem muita gente ainda que não vai ao ginecologista na frequência que precisaria ir. Infelizmente. Em virtude disso? Nós temos muitas mulheres que sentem muito desconforto, nós temos mulheres que têm bloqueios relativos a isso. Inclusive, existem mulheres que têm uma grande dificuldade, têm um bloqueio tão importante que elas desenvolvem uma doença chamada vaginismo. Vaginismo é uma contração involuntária da musculatura da vagina que impede até a penetração. Então, isso é uma outra doença que também faz parte das doenças que eu acabo tendo ali um pouco mais de frequência na minha clínica. Então, a gente tem que saber que, às vezes, o exame vai demorar algumas consultas para acontecer. A paciente, para estar bem e para conseguir realizar o exame ginecológico, às vezes ela precisa estar confiando naquele médico. E isso vai ser diferente para cada paciente. Tem paciente que não tem nenhum bloqueio, faz o exame, por mais que ache desconfortável. É tranquilo para ela, mas existem pacientes que têm um bloqueio maior com isso. E às vezes a gente precisa, antes de fazer um exame, preparar a paciente com fisioterapia pélvica, ter mais de 1, 2, 3 encontros, 3 conversas, né, consultas subsequentes, para que ela se sinta segura e a gente consiga fazer o exame. Então, isso pode acontecer, não é um problema.
Às vezes a gente vai ter que saber qual é o tempo de cada paciente. Maravilha, acolher, né? Exatamente, isso é muito importante. Muito bom, muito humano, porque foi uma das tônicas, né, do que a gente tem ouvido aqui nas entrevistas, o quanto precisou se entender o ser humano como único, acolher uma situação dessa, porque nem todo mundo funciona da mesma forma e a gente não sabe de onde esse bloqueio veio, e se tiver paciência, porque o mais importante é que consiga realmente fazer, porque é extremamente importante, né, doutora? Com certeza. E isso não é um trabalho que, às vezes, ele transcende o consultório da ginecologista, né? Às vezes a gente vai precisar trabalhar numa equipe, com um fisioterapeuta pélvico, com uma psicóloga, às vezes até com uma sexóloga. Por quê? Porque envolve toda uma bagagem Sim. que aquela paciente tem. Então, isso vai depender muito de cada paciente. E nesses casos, às vezes, a gente precisa de um trabalho que não vai ficar restrito ao meu consultório. Multidisciplinar mesmo. Exatamente. Você atuou na gestação de risco e emergência, ou seja, esteve diretamente conectada com situações de, por exemplo, ter que salvar o feto, a mãe, e aquela cirurgia deveria e tinha que acontecer de alguma forma. Com certeza. Eu queria que você me falasse se essas experiências influenciam hoje no seu olhar quando a gente fala da cirurgia íntima em si, da estética íntima. Com certeza, porque no momento que a mulher está gestante, ela não está pensando muito nela. Na verdade, todas as atenções estão voltadas para o ser que está vindo. Então, não existe uma preocupação, muitas vezes, com a parte estética. Existe, às vezes, aquela preocupação, vamos fazer uma cicatriz de cesárea pequenininha e tudo, mas em situações de emergência, a parte estética fica em último caso. E aí, quando a mulher, depois de um período ali que o bebê deixa de ser o principal foco, né, e isso às vezes demora anos a acontecer, mas existe aquele período de puerpério, aquela fase em que o bebê consome todo o tempo da mulher. Passando algum tempo, ela começa a voltar a olhar um pouco para si, né, e buscar, pelo menos, a se reencontrar. E aí a ginecologia regenerativa e estética, ela vem para isso. Né? Ela vem para tentar ajudar a mulher a se sentir confortável novamente dentro do corpo dela. Às vezes a gente tem uma laceração de parto que faz com que a gente tenha uma abertura maior na vagina. Às vezes a gente tem fica um pedaço do lábio faltando num parto normal, pode acontecer. Às vezes a cicatriz da cesariana não fica boa, uma mulher que tem uma cicatrização que não é legal, um queloide. Então, tudo isso a gente pode trabalhar na ginecologia regenerativa e estética. E para pessoas que isso realmente é muito importante, vai devolver não só a questão estética, mas quem sabe até uma saúde fisiológica sexual. E às vezes é tão desafiador para comunicar isso, por mais que já, né, avançamos tanto, tem pessoas que não conseguem. O marido começa a pensar que é uma outra situação e ela não tem coragem de falar ou de mostrar. Você já se deparou com situações assim? Muito, muito, porque existe um grande tabu com a parte ginecológica. A mulher tem um grande tabu ainda com o próprio corpo. A gente tem vergonha do nosso corpo. Então, a gente tem vergonha de falar que tem alguma coisa incomodando. As mulheres têm vergonha de falar que estão perdendo xixi. E é uma coisa que acontece com uma frequência muito maior do que as pessoas falam. As mulheres têm vergonha de falar que no pós-parto ficaram com muito ressecamento vaginal e tiveram dor na relação, e isso acontece com muita frequência, né? A gente tem vergonha de falar que não se sente bem, por exemplo, quando tem um aumento do pequeno lábio, quando tem um pequeno lábio diferente do outro. Tudo isso influencia na autoestima da mulher, em como ela se sente. E a mulher que se sente, não se sente bem, que tem vergonha da região íntima, ela não consegue ter uma vida sexual plena. Porque imagina, ela começa a ter uma intimidade com o marido, quer apagar a luz porque ela não quer que ele veja, ela se sente desconfortável. Ou às vezes não é nem só na parte da intimidade, não. Eu tenho pacientes que me procuram para cirurgia porque vão botar uma roupa de ginástica e ficam com vergonha do volume.
porque machuca quando usa a calcinha. Tem paciente que fala, doutora, eu não uso calcinha de renda, porque meu pequeno lábio pega ali e corta. Então, isso tudo não é uma questão puramente estética. Existe uma questão funcional ali muito importante. E sem contar que quando a gente faz alguma coisa para a gente, porque essas cirurgias, esses procedimentos são totalmente para a gente, ela é para paciente. A gente começa a se sentir melhor, tudo melhora. Sim. Né? Uma mulher confiante, ela consegue ter uma vida sexual muito mais plena e feliz do que uma mulher que está se sentindo feia, que está se sentindo estranha, né? E um abismo puxa o outro, assim como uma melhora, uma pequena melhora que você comece a olhar para você. Às vezes você não conseguiu emagrecer durante anos. Você começa por um ponto que seja pela sua vagina e ali você vai se sentir tão bem, você vai estar aberta novamente para o sexo, para outras coisas, e aí você se ama, volta, retoma esse amor e vai melhorando todas as outras questões, né, doutora? Exatamente, a gente volta a se sentir mais a gente. E isso que a maioria dessas mulheres busca. Elas não estão buscando um campeonato de vulva mais bonita, como a gente já viu que teve. Sério? Né? Existe um campeonato da vulva mais bonita? Existe. Teve, e era até uma esposa de um jogador de futebol que ganhou da última vez. Gente. Teve uma história dessa assim. Mas, porque não existe um padrão de vulva bonita. Apesar que, sim, apesar de tudo as pessoas quererem padronizar, a vulva, cada mulher tem a sua vulva, gente. Uma vulva é diferente da outra. Não existe vulva igual, assim como não existe rosto igual, impressão digital igual. E não tem jeito, não dá para a gente buscar a vulva da Barbie para todas as mulheres. Então, a gente precisa ter uma expectativa bem realista de todos os procedimentos que a gente faz. Mas você conseguir se sentir melhor com o que você tem é muito importante. Nossa, qualquer melhora é positiva, né? E também eu não sei da onde, de verdade, como, né, a gente vinha conversando, o meu mundo nunca foi totalmente feminino. Nunca acho que eu tive conversas assim sobre como que é de cada uma, de alguma amiga. A única coisa, acho que era na época da adolescência, porque eu sempre tive problema com depilação, então depilava, ficava aqueles caroços horrorosos, a gente ia tomar sol e tinha 2 amigas que elas se depilavam com gilete, não dava nada. Então eu acho, poxa, tá mais bonito do que a minha, mas nessa estética do que aparecia no biquíni. E aí eu vim saber dessa questão de pequenos e grandes lábios e tudo, quando uma colega tinha eles eram tão grandes, que eles entravam na relação sexual. Você tem, né, noção? E a gente, ridiculamente, ainda brincava, não é um bife que tem aí, porque para estar desse jeito. Então, agora, chegar a pensar que as pessoas querem padronizar até isso com relação à estética é desafiador mesmo, né? E na verdade não existe um padrão. E o que é uma bonita, então? Nossa, eu acho que a vulva bonita é aquela que é funcional, que a Que mulher tá consegue ter prazer. relação, que ela consegue ter prazer, que ela está se sentindo bem, que ela tem uma vida plena. Para mim, isso daí é a vulva bonita. Mas, às vezes, a paciente se incomoda com coisas que a gente olha e fala assim, mas o que ela está vendo aqui? E a gente tem que parar para escutar. Tem que mostrar outra, né? A gente tem que parar para escutar, porque Sim. o que incomoda uma mulher não exatamente é a mesma coisa que incomoda a outra. Então, eu tenho pacientes que chegam lá para fazer um preenchimento dos grandes lábios, porque realmente, com o tempo, eles vão murchando, a gente perde gordura se a gente emagrecer muito, a gente perde gordura lá também. E existem mulheres que falam, doutora, minha perereca está muito gorda, eu preciso que ela diminua de volume. Tem, e assim, até essa semana eu tive uma paciente que é muito magra e ela falou, doutora, eu não gosto de usar roupa de ginástica porque o volume disso aqui não é normal, ali não é compatível com o meu corpo. E eu vou te dizer, ela não tinha nenhum aumento de volume. Só que como o resto do corpo dela era todo magro e ali ela tinha um coxinzinho de gordura, tinha um pouquinho, tinha uma almofadinha, ela queria diminuir a almofadinha dela. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque é isso que incomoda ela. Então, a gente tem que parar para ouvir a paciente e saber exatamente o que incomoda. Eu acho, Carol, que é até interessante falar, porque eu recebo muito
muito Messenger, entram muito em contato com a clínica, falam muito assim, eu queria um orçamento de cirurgia íntima. Aí eu falo assim, como? Oi? Não dá, é impossível dar um orçamento de um procedimento sem avaliar a paciente e saber o que ela quer. Porque, gente, não é olhar uma vulva e falar assim, não, Tati, você vai fazer isso, vamos tirar um pedaço aqui, vamos botar um negócio aqui, vamos fazer um preenchimento aqui. E ela vai ficar assim. E ela vai ficar assim. Não, eu preciso saber para o paciente o que está incomodando. Então, vou ajudar vocês. Tem vários tipos da cirurgia íntima, certo? Então, vamos começar por partes. Nos grandes lábios. Os grandes lábios são os lábios externos, a parte de fora da vagina. Então, os grandes lábios, a gente pode fazer cirurgia nele? Pode, quando ele tem um excesso de pele. Paciente, por exemplo, que fez cirurgia bariátrica, perdeu muito peso, existe uma flacidez da pele ali, e acaba ficando um excesso grande de pele. Às vezes a gente precisa tirar a pele dali. Às vezes a gente não precisa tirar a pele, mas precisa fazer um estímulo do colágeno. E aí a gente pode usar bioestimulador, a gente pode usar um ultrassom microfocado, a gente pode fazer alguns procedimentos diferentes para que haja uma melhora da qualidade daquela pele. Por exemplo, a gente também tem os pequenos lábios, que são os lábios internos. Às vezes eles são muito grandes e ficam para fora dos grandes lábios. A gente pode reduzir esses pequenos lábios, mas normalmente quem tem os pequenos lábios aumentados também tem um excesso de pele em cima do clitóris, no que a gente chama de capuz clitoriano. E isso é uma outra cirurgia, uma cirurgia que chama-se cirurgia de capuz clitoriano, que pode ser feita em diferentes técnicas, porque nem todos eles são em excesso da mesma forma. Tem uns que são só flácidos, tem uns que são muito compridos, tem outros que têm um excesso de pele muito para lateral. Então, cada capuz de clitóris é de um jeito e precisa ser avaliado e pode-se usar técnicas diferentes para essa correção. Assim como tem mulheres que têm um excesso de pele ali entre a entrada da vagina e o ânus. E aquele excesso de pele é um excesso de pele que muitas vezes incomoda para andar de bicicleta, incomoda na relação sexual, porque na hora que tem a penetração fica entrando e aí faz laceração. Então, tem tanta coisa que a gente pode fazer ali, existem tantas minúcias e tantos detalhes que podem ser feitos na região, que é impossível dizer o que vai fazer para a mulher sem saber exatamente o que incomoda ela. São várias coisas, vários procedimentos. E para o canal, onde com o tempo, talvez, ele existe um alargamento. Existem, quando a gente vai perdendo o colágeno, né, existem duas coisas que acontecem que às vezes elas são diferentes. Às vezes a mulher fica com muito ressecamento e perde o colágeno, a vagina fica muito fechadinha, tem dificuldade de ter relação. E às vezes é o contrário. Isso acontece mais naquelas mulheres que são mais gordinhas ou que tiveram muitos partos normais. Existe uma flacidez do canal vaginal, que inclusive algumas mulheres reclamam daquela situação vexativa, daquele punzinho na hora da relação. Então, essa daí é uma característica de flacidez na vagina. E isso também a gente pode tratar com laser de CO2, com ultrassom microfocado intravaginal. E algumas pacientes têm indicações cirúrgicas, como, por exemplo, de perineoplastia, né, que é uma cirurgia que vai juntar a musculatura da entrada da vagina, uma cirurgia de perineoplastia anterior, que é quando a gente faz uma elevação da parede anterior da vagina. Então, assim, cada mulher vai ter uma necessidade. Para uma perereca só que você tem, exatamente. Imagina. É uma perereca com várias estruturas, gente. Eu tô quase pensando enquanto ela tá falando aqui, eu falei, quase tudo que dá para fazer no rosto agora dá para fazer lá. Ou exatamente. Seja, conversa em casa. Tudo que dá para fazer no rosto dá para fazer na pepeca. E aí você vai, Deus te abençoe que você tenha condições de fazer nos dois lugares, mas talvez valha até perguntar em casa, né? Onde vamos fazer esse investimento? E aí faz essa divisão. Brincadeiras à parte, a questão da urina, da incontinência. É incontinência urinária também para a mulher? Sim, incontinência urinária também. Olha, incontinência urinária é uma doença que acontece com muitas mulheres e tira muito a qualidade de vida. Inicialmente, às vezes, é uma incontinência urinária bem leve, que é ocasional, né?
deu aquela tossidinha maior, a bexiga estava um pouquinho mais cheia, saiu um pouquinho de xixi. E, inicialmente, quando não está causando grandes transtornos nas vidas das mulheres, elas nem comentam com ninguém, porque elas têm vergonha. Mas, às vezes, chega num ponto em que a paciente começa a andar com um absorvente, daqui a pouco ela está andando com uma fralda. Então, Nossa. isso é algo que precisa ser comentado e precisa ser tratado com o ginecologista, tá? Existem muitas opções de tratamento. Quando a gente está no início de uma incontinência urinária, a gente tem possibilidades com laser de CO2, a gente tem possibilidades com radiofrequência fracionada. A fisioterapia pélvica é uma grande aliada para a gente, não só para a incontinência urinária, mas também para alguns distúrbios, como, por exemplo, a constipação intestinal, que a maioria das mulheres é constipada. Isso tudo, a fisioterapia pélvica é excelente porque ela traz para a gente uma consciência da nossa musculatura da pelve que a gente não tem normalmente. Então, isso ajuda muito. Mulheres que estão entrando no período da menopausa, o uso dos hormônios locais ajuda também demais a melhorar a incontinência urinária. Então, não se cale. Se você tem incontinência urinária, procure ajuda médica, porque existem opções. E muitas, né? Muitas opções. Existe uma ideia errada sobre o laser íntimo, né? Que não vai haver a necessidade de pontos. Explica pra gente agora, já nessa questão estética, se tem anestesia, quanto tempo ela vai precisar ficar fora do trabalho e da função sexual também. Quando a gente faz uma cirurgia íntima com laser, eu recebo muitas perguntas às vezes, mas doutora, quando faz com laser tem que colar? É mais rápido a cirurgia laser? Tem que suturar? Gente, sim. O laser de CO2 ele é usado, assim como o bisturi elétrico, para fazer o corte. Ele faz o corte e coagula o sangramento, né? Faz com que pare o sangramento no local, mas ainda assim é necessário que a gente faça os pontos e existe um período de recuperação. Qual a diferença, né, de usar um laser de CO2 ou fazer com bisturi frio ou fazer com bisturi próprio para a região? É a cicatrização. O laser de CO2 ele é um tipo de energia que ele melhora muito a cicatrização. Então, a cicatrização é uma cicatrização que costuma ser mais rápida, mas ainda assim existe um período de cicatrização, tá? Então, a gente precisa, sim, fazer os pontos, a gente precisa de um período de recuperação. A cirurgia íntima não é uma cirurgia, né? Quando a gente fala de labioplastia, capusplastia, que não são cirurgias maiores e mais profundas, como, por exemplo, uma perineoplastia, são cirurgias que são relativamente tranquilas e têm um pós-operatório relativamente tranquilo. Então, dependendo de qual é a função daquela pessoa no trabalho, ela consegue trabalhar 3, 4 dias depois sem problema. Vai ter incômodo? Vai, tem ponto ali, é uma área que é sensível, vai ter recuperação, mas não costuma ter dor, mais um incômodo no local, pode ficar inchado no local. Para voltar à relação sexual, a gente pede de 30 a 40 dias. Porque é uma área móvel. Então, a cicatrização está acontecendo. Apesar de, na maioria das vezes, com 15 dias a pele já está toda bonitinha, com 15 dias ainda tem edema, ainda tem muita coisa se alterando no local. Então, geralmente, a gente pede de 30 a 40 dias, dependendo da cicatrização de cada paciente. Mas, para trabalhar, dependendo do trabalho, 3 dias ela consegue voltar para o trabalho. E já existiu alguma situação em que fizeram mais de uma, precisa-se das 3, por exemplo, tanto na vulva quanto no pequeno ou no grande lábio? Existem pacientes que eu falo que a gente vai fazer barba, cabelo e bigode. Capuz, porque normalmente quem tem excesso de pequeno lábio também tem excesso no capuz clitoriano. Então, e quando a paciente tem um lado muito maior do que o outro, ela tem excesso mais de um lado das duas coisas. Então, normalmente, a paciente que vai fazer uma labioplastia, ela tem sempre que fazer algum reparo no capuz clitoriano. Algumas vão precisar mexer ali na parte de baixo, no que a gente chama de frênulo vaginal. Então, algumas vão precisar mexer no clitóris. A gente tem umas cirurgias que a gente faz para diminuir entre aspas, tá? A gente consegue botar o clitóris um pouco mais para dentro, para ele ficar
mais escondidinho e tem a menor sensação de que ele está aumentado. Existe uma cirurgia também que faz um corte no corpo clitoriano. Essas cirurgias, elas são feitas e elas não mexem na inervação do clitóris. Ou seja, porque essa é uma dúvida muito frequente. Doutora, eu vou fazer cirurgia íntima, eu vou perder a sensibilidade? Não, não vai, tá? A única cirurgia que a gente passa muito perto da inervação do clitóris é a cirurgia de clitoropexia, mas nessa a gente não mexe na inervação, ou nas cirurgias de clitóris que a gente vai mexer no corpo clitoriano. Essas a gente passa perto da inervação, mas tudo é feito com todo o cuidado do mundo para que a gente não mexa na inervação e seja mantida totalmente a sensibilidade do local. E se há esse capuz é porque é necessário que se tenha uma proteção ali, porque talvez se ficasse o tempo todo submetido a atrito, poderia gerar um problema aí. Na verdade, assim como o homem tem aquela pele que recobre a glande, a gente tem o capuz que recobre o nosso clitóris, porque são estruturas análogas, tá? A do homem é a glande e a da mulher é o clitóris, né? Quando a gente vem na nossa morfologia, quando está se formando, elas são as estruturas que são iguais e que vão ser diferenciadas quando tem a diferenciação entre homem e mulher, tá? Mas é necessário aquele capuz ali para manter uma proteção em cima do clitóris. Mas, às vezes, ele é tão grande, ele tampa tanto o clitóris, que ele impede, que ela tenha uma sensibilidade maior, então a cirurgia íntima pode melhorar o prazer, porque ela vai expor um pouco mais o clitóris, e às vezes essa capuz pode ficar um pouco mais fechada. Eu já tive uma paciente na emergência que era uma senhora já, por questões ali de idade, da falta dos hormônios, o capuz clitoriano fechou todo. E a gente tem uma secreção que é liberada ali sim. Que a gente chama de esmegma. E aquela secreção, se ela ficar acumulada ali, se a gente não conseguir fazer a higiene, ela pode virar um cálculo, virar uma pedrinha, petrificar. E ela fez uma infecção porque fechou o capuz clitoriano e fez um cálculo desse tamanho aqui. Então eu tive que anestesiar aquilo que estava tudo infectado, tudo inflamado, tadinho. Abrir, tirar o cálculo e abrir para ela conseguir fazer a higiene dela e não voltar a ter infecções. Então, isso pode acontecer também. Ela já estava viúva, né? Não, não estava, mas o tabu é tão grande que elas não procuram. E isso me marcou muito. Essa paciente, ela depois que eu fiz a cirurgia dela, numa das consultas de retorno, que eu fui reavaliar como estava a cicatrização dela, ela falou assim, doutora, eu acho que isso sempre foi fechado. Eu virei, acredito que não. Porque eu sempre tive muita dificuldade de ter prazer. Então, assim, provavelmente ela tinha essa dificuldade de ter prazer. E passou uma vida inteira. Passou a vida inteira com essa dificuldade, nunca teve ninguém para falar sobre aquilo. E aquilo passou porque também nunca ninguém parou para olhar e falar assim, poxa, isso não está legal, né? E provavelmente ela deve ter ido ao longo da vida dela em outros ginecologistas. Com certeza. Vamos nos silenciar neste momento. Mas que bom que ela chegou até você e, pelo jeito, se ela percebeu que sempre existiu, alguma coisa aconteceu por ali para ela ter tido uma sensibilidade, ou seja, ela não morreu sem ter um orgasmo. Ficamos felizes. Graças a Deus. Ai, bom ponto. E eu gostaria que você falasse, baseado na sua expertise, como você avaliaria um ginecologista para cuidar de você. Como é que essa paciente, essa mulher que está nos assistindo agora, espero que vocês tenham compreendido bem essa situação que foi clarificada aqui, que é bem séria, e, pelo jeito, você é uma mulher nova, não é tão distante assim. Então, a gente tem que realmente ficar atento. O que buscar num profissional? Como avaliar isso? Como é que eu vou saber que ali eu não estou diante apenas de um esteticista acreditando que pode realizar inúmeros procedimentos que não são cabíveis até onde ele estudou? A gente anda num mundo atualmente que todo mundo se mete na parte estética, não só... E
a parte estética, ela é muito importante, mas antes da gente pensar na parte estética, a gente tem que fazer uma avaliação prévia para ver se não tem nenhuma doença. Então, é muito importante que, antes de qualquer coisa, vamos fazer um preenchimento, vamos fazer um laser, vamos fazer um peeling, a paciente tem que ser avaliada clinicamente. Ela precisa ter uma avaliação se tem algum corrimento, se ela tem alguma lesão no colo uterino. Temos que saber se tem preventivo em dia, como está o preventivo dela, está normal, não está? Essa avaliação é muito importante. E outra coisa muito importante é chegar no seu médico e perguntar para ele todas as suas dúvidas. Eu sempre falo para as minhas pacientes, quando vier para a consulta, traz anotado de casa tudo que você tem de dúvida. Eu não tenho problema nenhum com a listinha. A listinha é muito importante, porque a paciente tem que entrar no consultório de uma forma e ela tem que sair do consultório com tudo esclarecido. A gente consegue ter muito sucesso num tratamento de uma paciente que está entendendo o que ela está fazendo. Se a gente passa um tratamento para a paciente, ela não sabe o que ela tem que fazer, ela não entendeu o que ela precisa fazer, geralmente não dá certo. Então, a paciente tem que sair dali entendendo o que está se passando com ela, por que está acontecendo aquilo, como que ela vai fazer para tratar, o que esperar do tratamento, porque senão ela não conseguiu sair de uma consulta do jeito que deveria. Então, a primeira coisa, o médico tem que escutar o que você tem de dúvida e tem que conseguir pelo menos te inteirar, te clarificar o que está acontecendo. Muito bem. Não é chegar para entender tudo de uma doença, ou da morfologia, ou de onde surgiu a célula que... Não, agora, entender por que eu tenho que utilizar um creme durante 7 dias e que tipo de infecção e o que pode acontecer, como que eu contrair para que isso não aconteça novamente. E é muito importante examinar, né? Poxa. Porque, infelizmente, às vezes a gente vê as pacientes usando creme vaginal disso, creme vaginal daquilo, isso, aquilo. Elas chegam e eu pergunto, mas alguém te examinou? A paciente precisa ser examinada, tá? Então, assim, para a gente dar um diagnóstico, óbvio que em algumas situações a gente faz um atendimento online, porque isso é o dia de hoje, com a pandemia a gente acabou tendo esse crescimento do atendimento online. Às vezes é importante, eu estou numa viagem, eu tenho algumas pacientes que moram no exterior e de vez em quando a gente faz videochamada? Tenho, mas o exame físico é muito importante. Então, não existe tratar corrimento sem você passar o espéculo e olhar qual é o corrimento que a paciente tem, né? Algumas vezes, como uma situação, a paciente está... Eu tinha uma paciente que estava em Madrid. Doutora, está acontecendo exatamente daquele jeito. Amarelo, me conta, branca. assim, como é que é. A gente até consegue dar uma orientada. Mas a melhor coisa é quando a gente consegue examinar e falar, não, ó, é isso, é aquilo. E, às vezes, a gente vai ter que lançar mão de alguns artifícios, mas o exame físico ele é essencial. Então, se o médico passou uma coisa e não te examinou, é importante que você fale, mas doutor, você não vai nem examinar? Tá? Isso é importante, porque é outro fator muito importante da consulta é o exame físico. A gente não tem ainda como imaginar o que o paciente tem, a gente precisa saber, de fato. Porque, às vezes, nem a paciente vai saber descrever aquilo ali, até eu entender que corrimento tinha espessura, um mais espesso, outro mais fino, tinha uma espessura diferente, cores diferentes, cheiros diferentes, que cada um era proveniente de uma coisa. Isso porque eu sou filha da Assad, que trabalhava no PS da Gineco, e eu vivia para um lado e para o outro. Imagina quem não tem. Sim, e tem mulher que... E tem os dois lados também. Existem mulheres que... Doutora, eu tô corrimento. Você examina, não tem nada. Mas não é corrimento, né? Não é aquele líquido. Existe uma secreção vaginal. Então, assim, é muito importante, porque senão ela vai usar 30 cremes vaginais, não vai resolver nunca, e vai falar, não, ninguém sabe me tratar o meu corrimento, não tem nada. Ou ela vai acabar ficando com o corrimento de tanto usar o creme, porque cada creme vaginal que ela usa, ela está destruindo a flora genital dela. E tem um período, né, que a gente acaba tendo uma lubrificação extra, que eu acho que é depois ali da menstruação, que talvez esteja perto do período fértil, porque eu também não sou a entendida, mas porque naquele período específico não tem cheiro, não tem nada,
E não é corrimento, né? Todas as mulheres que não usam nenhum método hormonal, elas vão ter uma diferença da qualidade da secreção vaginal logo depois de menstruar. Quando chega no período da ovulação, sempre fica aquela clara de ovo, que sai mais quantidade mesmo, que às vezes até molha a calcinha. Perto da menstruação, geralmente fica uma secreção mais branquinha, um pouco mais talhada, e não necessariamente a candidíase. Então, ao longo do ciclo menstrual, a característica da secreção vaginal vai mudar. Quem está no climatério ainda está ovulando? Pode ovular ou não. O climatério é um momento em que a gente começa a ter várias alterações hormonais e geralmente começam a acontecer ciclos que são sem ovulação. Mas se tem essa secreção toda grande, gosmenta, eu estou ovulando? Geralmente está ovulando na parte do gosmento. Eu ainda vou passar, porque toda hora eu estou numa entrevista e falo, então, gente, estou no climatério. Então, gente, acabei de descobrir que pode ser que eu não esteja no climatério. Essa vai ser a tônica O climatério, ele é um período que ele varia de mulher para mulher. Cada mulher vai ter uma idade e ele vai variar em todos os sentidos, em termos de sintoma, em termos de como vai ficar a menstruação de cada uma, mas é um período de transição. E como toda transição é o que eu falo, toda mudança desorganizada, existe uma baguncinha ali, mínima que seja, mas existe uma bagunça. Então, é uma bagunça hormonal. E essa bagunça hormonal pode se refletir em vários sintomas. Pode se refletir num sintoma de irritabilidade, pode se refletir numa irregularidade menstrual. Os ciclos, normalmente, o que acontece, o que é mais comum de acontecer com as mulheres? Inicialmente, os ciclos ficam mais curtos, existe um aumento ali do fluxo menstrual e da duração do fluxo menstrual inicialmente. E aí, depois de um tempo, começa a espaçar o período entre as menstruações e quando vem a menstruação, ela vem intensa, pode vir com coágulos. Isso é o mais comum de acontecer, mas não é para todo mundo que acontece assim. Existem mulheres que menstruavam normalmente, regularmente, de um dia para o outro parou, foi até fazer teste de gravidez para ver se está grávida e, de repente, quando ele viu, nunca mais veio a menstruação. Essas mulheres não passaram lá com essa desorganização toda, mas acabou e passou por uma transição um pouco mais tranquila. Mas existem mulheres que passam por transições que são realmente enlouquecedoras. Essa é uma palavra que define bem um período de climatério sintomático. Não estou falando até porque eu já falei, né? A incógnita, vou fazer todos os exames agora direitinho, mas eu continuo menstruando todos os meses, até mais do que um período que estava muito... Eu pensei assim, não vou menstruar mais. Mas essa está uma situação agora enlouquecedor. Eu me lembro e entendi, ouvi falar em menopausa, minha mãe chegando, arrancando o sutiã. Ela saía de um plantão para o outro, ela entrava, ela já puxava o sutiã e toda vez era aquela história com aquele sutiã. Não estou aguentando. Está muito calor, e está muito calor, e está suando, e tal. E aí eu imaginava, inclusive, que menopausa era só esse calorão. E agora, graças a Deus, com essa oportunidade de estar conversando com vocês, chega a ser um caso de olhem-se, cuidem-se. É muito sério, é muito desafiador. E se você não souber o que está acontecendo, você não vai poder explicar para o seu cônjuge, para os seus filhos, para a sua equipe, caso você lidere uma equipe. E você vai estar... Nós somos cíclicas, né? E é surreal. De tudo que eu tenho ouvido, eu já não sei se eu estou com tanto medo ou daqui a pouco eu me conto uma história para não entrar, ou tem como cuidar, né, doutora? Com certeza, procurem ajuda. Se vocês acharem que tem alguma coisa diferente, procura ajuda. Porque o climatério não é só calorão, o climatério não é só aquela irritabilidade. O aumento do uso de antidepressivos na fase do climatério é uma coisa assim vertiginosa. Por quê? Porque a mulher começa a não entender o que está acontecendo com ela, ela começa a se deprimir. E, de fato, é um período que a mulher está muito mais suscetível à depressão. E, geralmente, depois que ela entra na menopausa, isso melhora. Então, existe como buscar uma ajuda para tentar controlar esses sintomas. E nem sempre é com reposição hormonal, nem sempre é com modulação hormonal. Às vezes é terapia que vai te ajudar, às vezes é uma medicação para começar a melhorar o humor. E
tudo isso a gente pode ajustar. É importante procurar aquele ginecologista que faça essa parte de transição do climatério, que vai te escutar, vai conversar com você. Como é que está o seu sono? Porque o sono muda. Né? A mulher no Essa é uma parte que eu acho que eu tô. A mulher no climatério é aquela mulher que vai acordar às 3 horas da manhã e vai falar: ah, meu Deus do céu, preciso dormir mais. Não vai conseguir dormir bem, mas ela também não vai conseguir voltar a dormir, entendeu? É aquela que vai querer matar o marido, o filho, sempre. Às vezes ela começa a ter crises de choro do nada, não sabe por que está chorando. Então, é um período de transição que cada mulher passa de um jeito, mas que existem inúmeros sintomas que ela pode ter nesse período de transição que cada mulher vai ter o seu. E ele é enlouquecedor, mas você não é uma louca. E muitas vezes, eu já atendi, né, uma paciente que falava que o marido repetia várias vezes: você tá louca, você é louca, você tá ficando... E ela chegou, né, para questionar: olha, eu tô realmente achando que eu tô louca. Porque alguém que tem uma autoridade, uma intimidade, quem tem intimidade tem autoridade, e pode ser enlouquecedor, mas você não precisa adoecer, né? É importante que tudo que esteja sendo dito aqui, que você perceba que não é... é igual demência, né? Tá, gaga, é normal, não é. Nós não vamos... Eu não vou ficar demente, a não ser que seja algo, né? Mas se o que depender da gente prevenir, conversar, estudar... Então, você não precisa... Chegou aos 50, aos 45... é assim mesmo. Não. A mulher fica doida. E a nossa expectativa de vida atual é de 80 anos. Vai passar 30 anos da sua vida vivendo mal? Não existe porquê. Não, 80 nada 100. Tem filhos se for pela minha família, cuidando, vai ser mais da metade da vida. Sim, eu tenho certeza que eu vou ver mais da metade, se Deus me permite. Eu preciso mudar alguns hábitos, mas eu quero viver. Eu acho que, por mais que o mundo, doutor, esteja com tantos desafios, eu acho que sempre esteve assim, porque a geração seguinte vai falar: na minha época, eu acho que isso... Né? Na minha época, tudo bem, as crianças brincavam mais na rua, a gente brincava, hoje em dia tem toda essa situação, mas eu acho que a gente tem que acreditar em profissionais, por exemplo, como você. Gente, o marido dela está aqui com a gente, eu já estou há um tempo pensando assim, eu vou virar para ele e vou falar: ela é apaixonante mesmo, desse jeito, né? Porque é visível o quanto você gosta de falar. Vou fazer um manifesto também aqui, não vamos cortar isso, porque eu estava antes do programa falando com ela, o quanto é importante educar as pessoas. E, na verdade, você não pode deixar de fazer isso. É nato. A docência está em você. A didática em explicar, a gente fica à vontade para ouvir de forma leve. Então, eu acredito que pessoas que realmente têm o ensinar, né, facilitado, por isso que você falou tanto de alguns professores. Tudo que você viu nesses professores que você amou até hoje é o que está em você. Foi aquela professora que ela era tão legal que me levou a fazer isso. Depois veio outro profissional. Então vai ser essa professora que vai levar mulheres, adolescentes. Eu vou ver essa questão do HPV. Tem inúmeras coisas que aqui te ouvindo me despertaram e que quem sabe vai me trazer uma vida melhor. Então, você vai ter que falar. Carol, você falou isso, olha, até me emocionei. Porque uma das professoras que mais marcou a minha vida esse ano morreu, que foi a minha obstetra da minha irmã. Ela foi minha professora de obstetrícia na faculdade. Quando eu estava quando ela estava dando aula para mim, eu falei: essa mulher que vai fazer meus partos. E esse ano, ano passado, eu tenho uma sobrinha que fez 1 ano agora, dia 31 de maio. E ano passado eu tive o grande prazer de fazer o parto da minha irmã junto com ela. E, infelizmente, esse ano, faltando um mesinho para a Paulinha fazer 1 ano, a gente ficou sabendo que ela tinha morrido. E ela era uma mulher sensacional. Então, assim, com carinho você me falou isso, e aí ela veio no meu coração aqui. É com isso que eu falo, assim, que, de fato, eu tive professores que me marcaram muito. E a Heloísa foi uma delas. Eu tenho ainda aqui, feliz da vida de ter o contato com o Dr. Paulo. Eu tenho a professora Isabel, que é quem me ensinou a fazer colposcopia, que
Várias vezes, quando eu encontro ela nos congressos, em curso, que eu encontro, eu tenho uma paixão por ela, eu sempre vou atrás dela. Então, assim, de fato, as pessoas que trazem coisas boas para a gente são pessoas que marcam, com certeza. Sim, e você falou, veio a Heloísa toda na minha cabeça. O professor, que muitas vezes no Brasil foi desvalorizado, uma médica precisa de um professor, e precisou, e foi uma professora que marcou a vida. Então, é muito importante que os professores saibam a importância que tem. E professor, ensinar, mentorar, não é para todo mundo. Tem que conseguir realmente ter essa fluidez, essa comunicação, uma linha de raciocínio concatenada, que o outro vai entender. Então, que você seja realmente tocada nesse sentido para ensinar. E quando é com carinho, com acolhimento, do jeito que você fala, eu não sou tão acolhedora, nem com tanto carinho assim. Claro que é. Mas a gente quer, poxa, eu vou fazer. Né? É isso aí, deixa eu dar uma olhada. E vamos terminar, porque conversar com ela é tão bom. Tem um encerramento aqui, se você pudesse deixar uma mensagem clara para as mulheres que pensam em fazer os procedimentos íntimos, ou por medo, né, ou por tabu, ou por vergonha, e que hoje está sofrendo situações e calada, perdendo, né, vida, porque é perder vida. O que você falaria para essa mulher? Eu acho que cada mulher tem que descobrir o que faz diferença para ela. Se você sente qualquer desconforto que seja, mesmo que você ache que pode ser bobo, ou só uma questão estética que você acha isso supérfluo, se te traz desconforto, se te traz algum medo, alguma frustração, se te traz vergonha, isso não é normal. Então, a gente sempre tem que buscar algo para melhorar o que nos traz desconforto. Não fiquem desconfortáveis. Fale, converse com seu ginecologista. Se o seu ginecologista não te ouviu ou falou que é uma besteira, procura outro. E converse, fale para ele, olha, eu preciso, isso está me incomodando, isso está tirando meu sono, isso está tirando a minha vida, isso está influenciando na minha vida sexual, isso está influenciando na minha qualidade de vida, porque eu não consigo fazer um exercício físico, eu não consigo me sentir bem disposta para ir para uma festa, para botar esse tipo de roupa. Qualquer que seja o seu desconforto, se te traz desconforto, é importante. O que é importante para uma mulher não é para outra. Então, se cada mulher é única, cada uma delas vai ter um foco, vai ter alguma coisa que ela vai achar que é importante ou não. Então, assim, é isso. Se te incomoda, tem que ser valorizado. Resolver. E uma coisa importante que você falou, né? Quando ela faz essa cirurgia, ela faz para ela. Não é porque incomoda vai ficar bom para o outro. É muito importante que a mulher ela tenha esse cuidado. Sim. É óbvio que ele provavelmente vai ficar satisfeito, mas de verdade talvez ele já está satisfeito. Se é com você, você vai ficar melhor, você vai ficar mais feliz e mais... É muito importante que a mulher, quando busca uma cirurgia dessa, que ela busque para o conforto dela. Não deixe também que ninguém fale para ela o que ela tem ou o que não tem que fazer. Porque você procurar uma cirurgia íntima porque o seu marido quer, a não ser que você queira muito satisfazer ele, e você também acha que precisa, se você achar que não precisa, não precisa. Então, só faz aquele procedimento se for alguma coisa que você deseja, né? Porque ninguém pode falar para você que aquilo é que você precisa fazer. É muito importante. Se fosse uma coisa, a gente tratar um câncer, que a gente precisa fazer uma cirurgia e tirar um tumor. Outra coisa é fazer uma cirurgia que vai tirar um pedaço de pele, um pedaço de pequeno lábio e que vai ser uma transformação tanto funcional quanto estética ali. Se é pela parte estética e não está te incomodando, está incomodando o outro que fica incomodado. Você que tem que querer a cirurgia. Maravilha, é isso. Quando você falou que lembrou da sua Heloísa e lembrou da sua sobrinha, que o parto foi feito junto com ela e que ela ia fazer 1 ano, ela não teve a oportunidade de saber. Eu estava conversando com a minha mãe essa semana e ela, que legal, Carol, esse projeto. A doutora Rosane ia gostar muito de ir. Vai ficar muito feliz quando você falar que o Guilherme está com 20 anos. É incrível essa questão de quem faz o parto. É um laço. Não é?
E eu recebo até hoje foto de filhos. Eu brinco que eu tenho muitos filhos, porque a gente cria uma amizade. Óbvio que não é com todas as pacientes, existem pacientes em que a gente se identifica mais, né? Em qualquer profissão, a gente vai ter aquela pessoa que a gente vai se identificar mais ou menos. Existem pacientes que até hoje me mandam foto, falam, ai, doutora, olha aqui como é que tá grande. Eu falo assim, ai, meu Deus do céu, já tá gigante, eu fiz o parto dessa criança. Eu tenho pacientes que eu fiz o parto de mais de um filho. Então, assim, sim, É lindo, isso é né, muito isso. gostoso. Sim. E aí eu me lembrei, essa semana ela falou isso. Vou ver se eu acho a doutora Rosane. E ela também, assim como você, foi tão carinhosa. A minha cirurgia, ela fez até com outra médica. Eu não me lembro, não me recordo o nome dela agora, mas ficou tão pequenininha, tão bonitinha. Aí, para que você que tem uma cirurgia que não está tão bonitinha, tive uma apendicite grau 4, cortado do umbigo até embaixo, que não adiantou, mas que eu sou grata e estou aqui. Mas é muito legal quando o profissional, ele de verdade vê outro ser humano ali. Eu vou fazer o que eu posso para ela, né? É muito legal. Parabéns pelo seu carinho. Eu imagino que suas pacientes, as futuras pacientes, que hoje aqui você teve a oportunidade de ver realmente, além do jaleco, além do coração. Obrigada mesmo por tanta clareza e eu espero que a gente continue aí se vendo e eu quero te ver bastante na internet falando sobre tudo isso. Eu agradeço a Obrigada oportunidade, mesmo, Carol. viu? Obrigada. De verdade. E até o próximo consultório aberto e todos os dados vão ficar aqui na descrição. Como você acha a doutora Ana Letícia Salomone? Fale o nome dela certo, tá? Não é Salame, não é Salomão, não é nada disso. Doutora Ana Letícia Salomone. Obrigada. Obrigada, Carol.